Olá, pessoal, supletivo Maria Helena. Vamos a mais uma aula de história, certo? Dando continuidade aí às revoltas regenciais. Foi o período aí antes de Dom Pedro II completar a maioridade. As camadas populares e as camadas médias urbanas, inspiradas aí pelos ideais liberais europeus que se espalhavam cada vez mais, reivindicavam o direito de participar da vida política do país. Havia em grande medida uma revolta generalizada em todas as províncias contra a opressão dos poderosos e o isolamento que afetava as populações mais pobres do país. Lembrando que essas camadas populares e as camadas médias urbanas, elas não tinham direitos políticos e precisavam aí ter uma determinada renda para poder participar da política brasileira nesse período. Em meio aos problemas econômicos e às insatisfações sociais nas províncias, algumas das revoltas mais importantes que marcaram aí o período regencial foram aí a revolta dos malês, cabanagem, sabinada, balaiada, como vocês podem ver aí no quadro ao lado. Cabanagem é a primeira revolta importante que a gente vai ver aí do período regencial. Essa revolta ela ocorreu no Pará. Foi uma grande revolta popular que aconteceu na província do Pará em 1835. Dela participou uma multidão de homens e mulheres pobres. Eram negros, índios e mestiços que trabalhavam na extração de produtos da floresta e viviam em casas semelhantes a cabanas, à beira dos rios. Por isso eram chamados de cabanos. E a rebelião ficou conhecida como cabanagem. Os cabanos rebelaram-se contra a situação de miséria em que viviam aí e contra os responsáveis por sua exploração, que eram geralmente os políticos e os grandes proprietários de terra. A princípio, foram apoiados aí por alguns fazendeiros do Pará. Descontentes com a política centralizada do governo imperial e com a falta de autonomia nas províncias, os fazendeiros queriam incrementar as importações, sem barreiras comerciais, dos produtos da região, como o cacau, a madeira, a erva mate, as ervas aromáticas, peles e etc. Não demorou muito para que os fazendeiros se afastassem aí da cabanagem, pois eles se assustaram aí com as ideias, com algumas ideias que prevaleciam aí entre os membros do movimento. Os cabanos eles queriam acabar com a escravidão e distribuir terras para os lavradores. Esse tipo de proposta no movimento assustaram aí os fazendeiros e eles saíram da revolta. Um dos chefes da cabanagem foi o padre Batista Campos, que no sertão paraense costumava aí benzer os pedaços de pau utilizados como armas pelos rebeldes. Muitos líderes populares da revolta eram conhecidos por seus apelidos, como João do Mato, Domingos Onça, Mãe da Chuva e Gigante do Fumo. Em janeiro de 1835, as tropas de Cabanos conseguiram aí conquistar a cidade de Belém, a capital da província, e mataram aí várias autoridades do governo, entre elas o presidente da província. Os cabanos tomaram aí o poder, mas tiveram aí grande dificuldade em governar. Até porque faltava uma organização e cada um dos líderes tinha projetos diferentes. Faltava-lhes uma organização, havia muitas divergências entre os líderes do movimento e a rebelião foi traída várias vezes.
Tudo isso facilitou aí a repressão violenta, comandada aí pelas tropas enviadas pelo governo do Rio de Janeiro, capital do Império. A liquidação completa dos cabanos só ocorreu em 1840, depois de muito sangue derramado. Calcula-se que tenham sido mortos mais de 30 mil cabanos. Os que sobreviveram às perseguições foram presos. Nós vamos falar agora de uma das principais revoltas do período regencial, a Farroupilha, que ocorreu aí no Rio Grande do Sul. Essa revolta, também conhecida aí como Revolução, foi de grande importância para a província do Rio Grande do Sul, tanto que é comemorado aí como o Dia da Revolução Farroupilha, que é 20 de setembro, certo? Essa revolta que ocorreu no Rio Grande do Sul foi a única revolta que o governo brasileiro não conseguiu acabar. Para diminuir os conflitos que aconteciam dentro do Rio Grande do Sul, o governo teve que assinar acordos com esses revolucionários. A Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos, ocorreu no Rio Grande do Sul e foi a mais longa revolta brasileira. E se estendeu aí por 10 anos, de 1835 a 1845. Uma das principais causas da Farroupilha foi os problemas econômicos enfrentados aí na época pelos produtores rurais e também criadores aí de gado. O Rio Grande do Sul, nesse período, tinha uma economia baseada na criação de gado e na produção do charque, que era a carne seca, O charque era vendido nas diversas províncias brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e na região do Nordeste. E muito utilizado aí na alimentação dos escravos, numa época em que havia poucas técnicas de conservação dos alimentos. A pecuária do Sul atendia aí ao mercado interno brasileiro. Nesse ponto, diferenciava-se da tendência geral da economia agrária do país, naquela época, que atendia aí ao mercado externo com produtos como açúcar e café, certo? Então, diferentemente do açúcar e do café que era vendido para outros países, a carne de charque que era produzida no sul do Brasil era para o consumo aqui dentro do próprio país. Esses produtores gaúchos, donos aí de imensas estâncias, que eram fazendas de gado, reclamavam ao governo imperial da concorrência do Uruguai e da Argentina, pois geralmente as carnes que vinham do Uruguai e da Argentina, por causa da diminuição aí dos impostos brasileiros, essas carnes elas saíam mais em conta do que a própria carne dos gaúchos, do gado aí das fazendas gaúchas, certo? Com os impostos de importação eram baixos, o charque importado do Uruguai e da Argentina chegava a custar bem menos do que a carne de charque do Rio Grande do Sul. Além disso, os estancieiros gaúchos, donos de propriedades da região, da fronteira Brasil-Uruguai, queriam eliminar ou reduzir as taxas sobre o gado na fronteira com o Uruguai, propiciando aí a livre circulação de seus rebanhos nos dois países. Esses estancieiros, que eram os proprietários de terras, eles também lutavam aí por mais liberdade administrativa para sua província. Como a gente já falou anteriormente, esse era um dos grandes problemas políticos brasileiros. Não existia uma liberdade política dentro das províncias, principalmente aí no período regencial. Eles tinham aí que obedecer às leis que vinham aí do governo central. Entre os principais líderes dos farroupilhas destacavam-se Bento Gonçalves, Davi Canabarro e Giuseppe Garibaldi.